E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer aqui, né, uma argumentação sobre um comentário, né, de um irmão, né, protestante. Bem claro, quero deixar aqui bem claro que é um comentário meu aqui sobre o comentário desse irmão protestante, né, sobre o ensinamento, sobre a doutrina. Estamos discutindo aqui, gente, a doutrina. Nada pessoal contra esse ou contra aquele, até porque eu não conheço a vida de ninguém que está, né, me acompanhando aqui no vídeo. Então, vamos deixar, né, de ser criança, pode dizer assim, né, para não ficar aí com ressentimento, com mágoazinha, com pincuinha pessoal com ninguém. Estamos tratando aqui do ensinamento, da forma de ensinamento, né, da forma de ensinar. Eu sou católico, e os irmãos protestantes, né, vêm nos comentários, são bem-vindos. Quando é, né, desrespeitoso, eu tenho bloqueado alguns. Por quê? Porque às vezes não leva a nada e fica ali só um fogo de palha, só comentário vai, comentário vem, e não tem, né, serventia nenhuma. Então é nesse sentido, né, que a gente vai fazer o nosso comentário respeitoso, tratando do ensinamento. Estamos tratando aqui do ensinamento. Eu achei muito interessante o comentário desse protestante. Vou deixar aqui na tela o comentário inteiro que ele escreveu. Vou me referir a uma frase direta, a uma frase que me chamou muita atenção nesse comentário. Uma frase, né, inteira, né, de vírgula a vírgula. Uma frase inteira, para não dizer que eu estou tirando fora, né, do contexto. Eu vou analisar uma frase dentro desse comentário que o irmão, né, deixou aqui, que o irmão protestante deixou aqui. Como eu já falei, né, respeitosamente, sem nenhuma distorção, né, para o lado pessoal, mas sim do lado, né, doutrinário. Para a gente conhecer aqui o que ensina cada um de nós, o que ensina, né, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e o que ensina as demais, né, as denominações, né? Porque a igreja verdadeira só existe uma, assim como existe só um Deus verdadeiro. E isto, meus irmãos, não é desrespeito com as outras religiões, com as denominações. Jamais. Para quem entende, jamais é um desrespeito, e sim a pura verdade, né? Uma realidade, né, objetiva, como eu venho falado nos últimos vídeos. Dito isso, né, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela, né, o comentário inteiro. Você leia o comentário inteiro, dê pausa aí no vídeo, né? Vou deixar aí um tempinho ele na tela. E vamos analisar esse ponto que está com a marcação. Eu deixei aí uma marcação, né, me referindo aí a essa frase desse, né, irmão protestante. Onde ele diz assim, né, jamais falar que essa ou aquela denominação é a correta, e sim, né, pregar a verdade nos ensinamentos de Cristo. É essa, né, a frase. Jamais falar que essa ou aquela denominação é a correta, e sim pregar a verdade nos ensinamentos, que está nos ensinamentos de Cristo, né? Então, veja, vamos analisar, né, esse comentário. Eu identifiquei aqui, a gente identifica um sinal de insegurança, né, muito grande, e também um sinal de sinceridade. Quando o irmão diz assim, não falar, né, jamais falar que essa ou aquela denominação é a correta, ele está sendo sincero nesse ponto de realmente reconhecer que elas não são, né, corretas, né? Quando ele diz assim, olha, jamais falar que essa ou aquela denominação é correta, ele está sendo sincero porque realmente essas denominações não são, né, corretas. Não são corretas. A doutrina não é correta. O ensinamento não é o que vem de Cristo. Entende? Não estou falando aqui de corrupção. Eu estou falando aqui de doutrina, né? Ela não é correta no ensinamento de Cristo. Então o irmão está sincero, né, nesse ponto. Eu achei, né, mesmo talvez, não sei se ele percebeu o que ele escreveu, mas ele escreveu sinceramente. Não falar que essas denominações
que essa ou aquela denominação é a correta. Então, nesse ponto, ele foi sincero, né? Pronto, não falar. Por quê? Porque entra aí a insegurança. Veja o tamanho da insegurança, né? Você está frequentando aí uma denominação e o seu pastor não garante, né, não fala para você que a denominação que você frequenta é a correta, está correta. Por quê? Porque ele está sendo sincero, porque não é mesmo, e pela insegurança, pela grande insegurança que paira, né, sobre o protestantismo. Aí entra tudo, né? Entra aí o relativismo. Então, vamos fazer assim, como se ele dissesse assim, então vamos fazer assim, a gente não diz, a gente não professa que tal denominação ou tal denominação é a correta. Então, a gente vive aqui nesse relativismo. Mas aí tem um problema, meus irmãos, muito grave, né? Muito grave. Eu tenho certeza que eu não vou saber me expressar aqui tudo o que eu projetei para esse vídeo. Não vou, porque a gente começa a falar e a gente não consegue manter, né, aquele mesmo raciocínio, porque vai vindo outros raciocínios, né? Que a gente vai, né, trabalhando aos poucos. Eu não vou saber aqui me expressar, né, a profundidade disso tudo, mas é muito grave, porque é uma insegurança. Imagine você aí embarcar em um avião, né? Você entra em um avião e quando está lá nas alturas, você escuta ali uma voz, né? Alguém fala ali e diz, olha, esse avião aqui não é seguro, né? Esse avião aqui não está correto. Cria pânico ou não nos que estão ali naquele avião, né? Cria ou não cria? Você está lá nas alturas já entrou ali naquele avião e o comandante, né, alguém ali diz, olha, vocês entraram aqui, mas esse avião aqui não está correto. Ele não é seguro. É mais ou menos isso que o irmão quis dizer, né? Você está ali em uma denominação, mas a gente não pode falar que essa ou aquela é a correta. Olha que absurdo. Eu não posso falar que ela é a correta, que ela está correta, né? O que é a verdadeira. Porque por causa dessa insegurança. Uma realidade, né, está sendo honesto, porque está dizendo que está reconhecendo que não é, então está reconhecendo que não é. Agora imagine vocês dentro do avião, né, como eu já dei esse exemplo. Aí os passageiros vão ficar em pânico. Peraí, a gente entrou em um avião e ele não está correto, o que está faltando? Está caindo, está pegando fogo, foi sequestrado? O que aconteceu? Esse avião não está certo? Olha só que absurdo. Aí, meus irmãos, entra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. No planeta, só existe essa igreja verdadeira de Cristo capaz de ter um catecismo, né? Um catecismo afirmando com todas as letras do mundo, né? Com todas as letras, com toda clareza, que fora dessa igreja não há salvação. Isso sim é segurança. Uma igreja que afirma para o mundo inteiro, fora da igreja não há salvação. Agora essa igreja não está faltando com respeito, né, com o Islã, não está faltando com respeito com o judaísmo, com as religiões do mundo, não está faltando. Está aplicando uma verdade, né, objetiva. Essa igreja é necessária para a salvação do mundo. Ela é o sacramento da salvação, né, da humanidade. Então só essa igreja verdadeira pode afirmar isso. Então quando o irmão diz que não pode jamais falar que essa ou aquela é a correta, ele está sendo sincero e inseguro ao mesmo tempo, né? E muito inseguro. E com todo respeito, né? E se enganando e enganando outras pessoas. Estamos aqui, mas não podemos dizer que somos a correta. Nem essa e nem qualquer denominação podemos dizer. Mas só a Igreja Católica Apostólica Romana, que veio de Cristo, ela tem autoridade de dizer,
fora dela não há salvação. Então essa é a igreja verdadeira. Pelo comentário dos irmãos, desse irmão, mostra claramente que no fundo, eles sabem que só pode haver uma igreja verdadeira. Assim como só existe um Deus verdadeiro, só há uma igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira, por amor a Jesus Cristo, não temendo o mundo, como disse o apóstolo Pedro, né? A gente deve obedecer a Deus ou aos homens. Essa igreja chega e diz para o mundo que só há salvação nela. Olha só que segurança. Está no catecismo da Santa Igreja. Só há salvação nessa igreja. Essa igreja é necessária para a salvação do mundo. É falta de respeito com os outros? Não. É misericórdia. É amor. Falar a verdade é puro amor. É misericórdia. É segurança de dizer, olha, aqui você está seguro. Né? Os santos apóstolos, a patrística, todo mundo vem dizendo, aqui você está seguro. Deram a vida por esta igreja. Agora, como é que você vai dar a vida por uma denominação que não tem segurança? Que diz, olha, não podemos afirmar, não podemos falar que essa ou aquela denominação é a correta. Então você caiu no relativismo. Então tanto faz eu ir andando aí numa avenida, ver uma denominação, eu entro lá. Vejo outra, eu entro cá. Então, nenhuma é a correta, né? Não podemos afirmar que essa ou aquela denominação é a correta. Então caiu no relativismo. Então você vê um grupo de pessoas em uma denominação indo de água abaixo, né? Indo para o caminho da perdição, porque lá não tem sacramentos que Jesus Cristo deixou, e você simplesmente se omite. Comete um pecado gravíssimo de omissão. Quem não prega a verdade comete um erro gravíssimo de omissão e vai prestar contas diante de Deus. Os textos bíblicos mostram claramente isso. Né? É ou não é? Mostra claramente isso. Os profetas precisam falar a verdade. E nesse planeta, só quem fala a verdade é a Igreja Católica. Quando ela diz, só há salvação aqui. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é o prolongamento da encarnação de Jesus Cristo no meio dos homens. A Igreja é o corpo de Cristo. Então só ela pode afirmar essa certeza. Então quando eu digo assim, o irmão teve essa sinceridade de reconhecer que não pode afirmar que as denominações são corretas, e teve essa grande insegurança, porque realmente não tem segurança nenhuma nas denominações, nas outras religiões. Só tem segurança a igreja que Cristo fundou, que é o corpo de Cristo. Só ela pode dizer que é verdadeira, que é a igreja correta. Cristo, luz do mundo, fez de seus discípulos a luz do mundo. Eu já disse isso nos vídeos anteriores. Cristo, a verdade, né? Cristo é a verdade. Ele fez de sua igreja a verdade. Coluna e fundamento da verdade. Veja, meus irmãos. Veja, analise, né? Cristo, ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida de Jesus Cristo, né? E na outra passagem vai dizer, a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Cristo, a verdade, fez da igreja a verdade. Cristo, a luz do mundo, fez da igreja a luz do mundo. Cristo, fundamento da igreja, fez da igreja também o fundamento visível da igreja. Então, Cristo, né, coragem. Cristo teve coragem de falar para o mundo, meus irmãos, no seu tempo. Veja, uma coisa que eu queria analisar, que já ia me esquecendo, né? Olha a coragem que Cristo teve no meio do judaísmo. Deu a sua vida por amor à igreja, sua esposa, né? Então, por que Cristo não fez como esse protestante, de dizer, não podemos afirmar qual que está certo, essa ou aquela? Meu Deus, Cristo deu a vida para afirmar uma verdade, né? Cristo deu a vida para afirmar uma verdade. E Cristo, e essa mesma coragem de Cristo, os apóstolos absorveram, a igreja absorveu até o dia de hoje. Cristo não faltou com respeito com o judaísmo, quando ele disse para a igreja, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Cristo disse para a igreja, né? A quem vocês perdoar o pecado, será perdoado. A quem não perdoar, não será perdoado. Cristo disse para a igreja,
Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja considerado um pagão ou um publicano. Jesus está falando para a igreja e não para o judaísmo ou para alguma outra religião, né? Quer dizer, Jesus está falando para a igreja. Agora, Jesus teve coragem de afirmar a verdade ou não teve? Jesus Cristo faltou com respeito com o judaísmo? Não. Por quê? Porque ele foi misericordioso. Esse ato de amor, de falar a verdade. Isso traz segurança. Por isso, meus irmãos, que nos primeiros séculos, os cristãos eram martirizados, né, aos milhares. Por quê? Para não negar essa verdade. Será se não havia, no tempo de Jesus, no tempo do início da igreja, não havia denominações, não havia outras religiões? E por que Cristo mandou afirmar que se não ouvisse a igreja, deixava de ouvir ele mesmo? Que se rejeitasse a igreja, rejeitava ele mesmo? Jesus Cristo não sabia que havia outras religiões no mundo? E por que ele mandou afirmar isso com coragem? Por que ele disse assim: quem vos ouve, a mim ouve? Né? A quem vocês perdoar o pecado, será perdoado. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. São palavras de Jesus Cristo. Levai-o à igreja. São palavras de Jesus Cristo, né? Levai-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja considerado um pagão ou um publicano. Ah, mas Jesus ia ficar com medo. Não posso dizer isso não, porque aquele outro grupo tem já a sua religião. Então causaria, né, um relativismo no mundo todo. Mas Jesus não afirmou uma verdade. Quem vos ouve, a mim ouve. Levai-o à igreja. Então, meu irmão, né, protestante que está me ouvindo, você que fez esse comentário, né? Entenda isso. Jesus Cristo afirmou uma verdade, deu a vida por essa verdade. E ainda hoje a igreja está dando a sua vida por essa verdade. Quando ela afirma para o mundo inteiro, não é debaixo dos panos, não é escondido nem nada. Ela afirma para o mundo inteiro no seu catecismo que ela é necessária para a salvação de todos. E que fora dela não há salvação. Isso é segurança. Isso é transmitir segurança para nós católicos. Sabemos dessa verdade absoluta. E essa igreja adquiriu de quem? Do próprio Jesus Cristo. O que foi que Pedro falou dentro dessa perseguição? É preferível a gente ouvir vocês, os homens, ou ouvir Deus? Então, para eu ficar bonitinho nesse mundo, eu digo, olha, não vamos falar que essa ou aquela denominação é a correta. Aí você caiu no relativismo há muito tempo, né? Dá tempo ainda de acordar. Você caiu no relativismo há muito tempo. Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo deu a vida justamente por isso, para afirmar essa verdade. Quando ele viu a igreja, ele disse, né? E quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Ou seja, não tenha medo. Jesus Cristo vai dizer, ó, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas tenha medo daquele que pode jogar a alma no inferno. Então Jesus Cristo, corajoso, enviou a sua igreja com essa coragem. Até hoje essa igreja sustenta essa coragem. Não tem medo, não tem dúvida de afirmar que é o caminho certo. Porque Cristo é o caminho certo. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mesma coisa ele transmitiu para a igreja. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Mas também Cristo fez da igreja a luz do mundo. Eu sou a verdade e Cristo fez da igreja a verdade. A coluna e o fundamento da verdade. Isso é a verdade. Pregar a verdade é a coisa mais bonita do mundo. É isso que atrai pastores, é isso que atrai protestantes de volta para a igreja católica. E não ficar no relativismo. Ah, mas nós não podemos afirmar que essa ou aquela é correta. Podemos afirmar. Em nome de Jesus Cristo nós podemos afirmar. Porque Cristo afirmou que a igreja dele era a verdade. Era ou não era? Cristo afirmou que a igreja dele é a verdadeira. Ele afirmou com todas as letras. Quem vos rejeitar, a mim rejeite, ponto final. É preciso ouvir a igreja de Cristo, que é, né, a trajetória do Cristo através dos séculos. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, como afirma as Sagradas Escrituras. Então só essa igreja tem essa misericórdia, né, de falar a verdade para o mundo todo. Dizer, olha, eu estou aqui nesse mundo. Os sacramentos que Jesus Cristo deixou estão aqui nesse mundo. E é necessário para a salvação de todos. Quem tiver ouvidos, né, que ouça. Quem tiver ouvido, né, que ouça. Que é essa igreja que Cristo deixou. Então, meus irmãos, eu sei que eu não expressei tudo o que eu pensei, porque vai fugindo, né? É muita coisa. Mas creio que deu para ter uma noção, né,
desse comentário do irmão, né, da gravidade desse comentário do irmão, de dizer não podemos afirmar que essa ou aquela denominação é a correta, e sim, né, falar dos ensinamentos de Cristo. Tudo que eu falei aqui é o ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo está na igreja, né? O ensinamento de Cristo é para ouvir a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, meu irmão, o ensinamento de Cristo é para ouvir a igreja. Jesus Cristo deu a última palavra à igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus Cristo disse, se nem mesmo a igreja, olha, isso é a última palavra. Jesus Cristo está dizendo, levai-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja considerado um pagão ou um publicano. Ou seja, a última palavra Jesus Cristo entregou nas mãos da igreja, que é o seu próprio corpo. Entendeu, meus irmãos? Então é isso aí, para não ficar muito prolongado o vídeo. Espero ter esclarecido um pouco, né, dessa insegurança dos nossos irmãos protestantes. Não vamos afirmar que essa ou aquela é correta? Jesus Cristo não afirmou que a palavra dele é correta? Ele não afirmou que ele estaria na igreja todos os dias? Ele não afirmou que era para ouvir a igreja? Mesmo sabendo que existem outras religiões no mundo, ele disse que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, a barca de Pedro está aí para quem quiser, né, entrar. Fora da barca de Pedro não há salvação. Isso foi o que Jesus Cristo deixou. Está todo na Sagrada Escritura. Isso não é falta de respeito, e sim um ato de misericórdia, um ato de amor para com os irmãos, para com esse mundo. Pregar a verdade de Cristo. Não há duas verdades. Cristo pregou a verdade e por isso foi tirado a sua vida e a igreja continuou e ele continua na trajetória da igreja. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.